porque é uma pessoa que é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Dá um desafio para ela topa. Até Jesus gastou Simão aqui, vem a visita toda, chamada de a visita. Né? No mundo falou que é Xuxa, ela falou que é Xuxa aqui. Vem a visita fantasiada para animar as crianças. É uma mulher que Deus toca os desafios, né, Gabi? E eu vejo isso como uma semente no reino, Deus vai colocar uma semente nesse lugar. Amém? Você pode orar, estender suas mãos para a vida da Gabi, nós vamos estar orando por ela. Pai, louvamos o teu nome nessa noite, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque a Gabi se colocou à disposição, Deus, para ser um instrumento do céu nesse lugar, nessa noite. Te pedimos um revestimento do alto, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sela, Pai, a boca da tua filha com fogo, Senhor, que tudo que ela for falar, Deus, seja revelado no teu coração, Senhor. Unge com óleo fresco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Sempre um desafio estar aqui, não é fácil. Quando a gente recebe essa missão de trazer algo do coração de Deus, já começa as lutas, já começa as batalhas. Hoje a minha filha amanheceu doente, mas eu creio que ela faz parte, né? Porque o que o Senhor vai derramar nessa noite é muito forte. Eu creio, eu vim com essa certeza no meu coração. Para que vocês possam se desprender de tudo e estar sensíveis ao Espírito Santo, para aquilo que Ele quer fazer nessa noite na vida de cada um, amém? Então, como eu disse, quando a pastora me convidou para estar aqui hoje, foi lá para o final de fevereiro, mais ou menos. Porque eu falo para ela me avisar com 30 dias de antecedência, que eu preciso me preparar psicologicamente. E quando ela me convidou naquela semana, foi uma semana que eu estava assim, passando por muitas situações em várias áreas assim, da minha vida, e que eu queria que Deus descesse e falasse comigo. Sabe quando você está naquele momento, você quer ficar face a face com o Senhor? Você fala assim, Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. Eu estava exatamente nessa semana. Mas foi uma semana que eu queria que Deus falasse comigo, mas eu cavei o coração dele. Eu fui lá, busquei a palavra, meditei, tentei me afastar o máximo de tudo que me distraía do Senhor, porque eu queria uma resposta dele. E foi uma semana que eu vivi assim, coisas sobrenaturais com o Senhor, porque ele me respondeu várias questões, inclusive em relação ao meu ministério, né, que é o Curadas para Curar, por isso que eu pedi para a pastora para colocar a live para as meninas assistirem a palavra. E ele me respondeu muito, através da palavra, da Bíblia, e também muito através de sonhos. Eu não sou muito assim de sonhar, né? Às vezes a gente sonha algumas coisas aleatórias, mas eu sei quando eu recebo sonhos proféticos, sonhos de respostas do Senhor. Porque no dia seguinte eu lembro detalhes. Então, teve um desses sonhos nessa semana que me marcou muito. O Senhor primeiro falou muito comigo. E quando a pastora disse que eu tinha que ministrar, o Espírito Santo falou assim comigo: nesse dia, quando você for ministrar na igreja, você vai trazer para a igreja esse seu sonho, porque também, assim como foi revelação para a minha vida, também vai ser revelação para a vida de vocês. Eu creio que através desse sonho, o Senhor também vai liberar algo que às vezes vocês também estão naquele momento falando: Senhor, fala comigo. Então eu creio que esse sonho também vai ser revelação para a vida de vocês. Mas nunca pode ser baseado no meu sonho, na minha intimidade com Deus. A gente precisa andar baseado na palavra. E aí eu falei: Senhor, ok, mas qual palavra o Senhor quer revelar para a igreja? Imediatamente o Espírito Santo já me deu uma palavra. Então, quando iniciou o mês de março, eu já sabia mais ou menos o que era para eu trazer aqui para a igreja. E aí veio a primeira ministração, né, que a Dani veio aqui, e ela ministrou sobre a mulher do fluxo de sangue. E era a mesma palavra que o Senhor deu para mim. E aí, naquele momento, eu falei assim: não, então o Senhor vai me dar uma outra palavra, porque ela já ministrou. E aí, no domingo, no Mulheres que Oram pela manhã,
A Renatinha, ela trouxe várias passagens, né, para a gente meditar, e uma delas também, a mulher do fluxo de sangue. E eu falei, até domingo, ou seja, eu comecei em março com uma palavra, e até domingo agora, eu falei assim, eu não vou mais ministrar sobre a mulher do fluxo de sangue. Não tem como, todo mundo já sabe. E aí o Senhor falou assim comigo, me lembrou dessa passagem, né? Está lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, se o Senhor me deu um direcionamento, quem sou eu para dizer que não irei fazer? Né? Ali ele já falou comigo, porque ele não volta atrás. Então, se o Senhor já liberou algo sobre a tua vida, creia que Ele vai fazer. Se Ele te deu um direcionamento, assim como Ele me deu, que é para eu falar sobre essa palavra, eu vou fazer. Que a gente anda na obediência. Amém? Então eu falei, ok, Senhor, eu vou ministrar sobre a mulher do sangue. Mas... E aí eu fui, né, procurar na Bíblia, porque eu ainda não tenho esse dom lindo de já saber qual é o livro, o versículo que está. Eu falei, vou lá procurar em qual livro está essa passagem. E aí eu me surpreendi mais uma vez, porque vocês sabem quantas vezes essa passagem aparece na Bíblia? Da mulher do fluxo de sangue? Alguém sabe quantas vezes aparece na Bíblia? Ela aparece 3 vezes. Ela aparece em Mateus 9:18, em Marcos 5:25 e em Lucas 8. Se vocês forem procurar, aparece 3 vezes. Então aí o Espírito Santo ministrou comigo. Sim, é 3 vezes. Se está na Bíblia 3 vezes, por que você não quer ministrar pela 3ª vez? E eu falei, tá bom. Ok, Senhor. Então a Dani, ela falou sobre o milagre, né? Ela falou sobre o milagre que o Senhor fez na vida daquela mulher. A Renatinha, ela ministrou a mesma palavra, falando sobre o posicionamento. E eu falei, e eu, Senhor? O que é para eu falar? E o Senhor falou assim para mim, você vai falar sobre o fluxo de sangue. Você vai falar sobre a hemorragia. Você vai falar sobre a ferida dela. Eu falei, uau! Profundo, né? Então, eu convido vocês a abrir a Bíblia, lá em Marcos 5:25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. E aí o Senhor já foi começando a ministrar comigo, né? Quantas pessoas hoje estão carregando feridas? Ele foi bem preciso. A gente vai falar sobre essa hemorragia. Feridas que talvez ninguém vê, mas que todo dia está ali doendo, né? Feridas emocionais, feridas na alma, palavras do passado que sangram até hoje. A gente não vai falar só de uma ferida física. A gente também precisa falar de feridas emocionais, feridas espirituais. O Senhor também me preocupa. Então, por isso que eu falei, não se despeça. Então, eu não sei o que pode estar doendo aí dentro. Ou talvez, você agora, nesse momento, possa estar pensando assim, essa palavra não é para mim, porque não tem nada doendo. Eu não estou passando por nenhuma dificuldade, eu não estou passando por nenhuma ferida. Mas eu creio, em nome de Jesus, que até o final dessa palavra, o Senhor vai trazer na sua mente uma ferida que às vezes está lá esquecida. Então vamos ler aqui Marcos 5:25, a cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha. Sem, contudo, melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais.
Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na roupa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Vamos ver por enquanto só até aqui? Então, como a própria palavra diz, eram 12 anos. Não eram 12 dias, não eram 12 meses. E eu creio que tem muitas pessoas vivendo esses ciclos de dor que parecem que não tem fim, que vai perpetuando. E como a palavra diz, ela tentou de tudo, procurou médicos, soluções e respostas. Talvez a gente também já tenha tentado de tudo para sarar essa ferida que a gente carrega. Às vezes a gente faz uma terapia porque ajuda, a gente conversa com alguém porque também ajuda, mas a gente precisa entender que a raiz da ferida é que precisa ser tratada. A gente não pode se conformar em apenas amenizar. A gente precisa fazer com que ela cesse. E é isso que o Senhor vai fazer nessa noite. E a Bíblia diz que ela não melhorava, ela só piorava. Quanto mais passava o tempo, mais ela piorava. Então, irmãos, a gente não pode ignorar, porque feridas que são ignoradas, elas não cicatrizam, elas só vão se aprofundando, elas só vão se alargando, elas só vão aumentando. E o ponto de virada nesse versículo, na vida dessa mulher, foi primeiro ela ouvir falar de Jesus. A gente sempre pula logo para a parte, né? Que ela teve a decisão de ir lá tocar. Mas a primeira coisa que ela fez foi ouvir falar de Jesus. Porque aquela mulher, o fluxo de sangue, né, tornava ela uma mulher impura. A sociedade excluía ela. Ela não podia tocar em ninguém, porque automaticamente as pessoas se consideravam impuras também. E ninguém podia tocar nela. Então ela vivia afastada, ela vivia isolada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pode ter pensado: essa agora é a minha chance. Eu já tentei de tudo, já tentei médico. E aí a primeira lição que a gente já deixa através dessa passagem é: qual voz você tem escutado ou qual voz você tem deixado de ouvir? Porque se essa ferida ainda existe aí dentro, é porque talvez antes você precise ouvir algo para que te direcione ao local da cura. E a gente dando continuidade aqui, no versículo 29, então vou voltar um pouquinho, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficaria curado. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta. E ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e livre desse mal. Então aqui a gente, dando continuidade nessa palavra, a gente viu que ela não ficou parada. Primeiro ela tomou uma decisão, que é ir até ele, e depois ela teve a ação. E a expressão que falou comigo, a cura, ela exige decisão e movimento. Então a gente já começa a refletir. Assim como aquela mulher, o que hoje, qual situação
qual ferida, qual dor, seja física, seja espiritual, seja emocional, o que hoje tem te feito sangrar de dentro para fora? Já começa a trazer na sua mente. O que hoje te faz sangrar de dentro para fora? Às vezes é algo que pode não estar tão visível para você, mas você já começa a buscar assim, lá na sua mente, lá no seu passado, o que tem algo que você carrega que ainda te faz sangrar. Começa já a trazer na sua mente. Porque as dores e essas feridas espirituais, elas não surgem porque a gente quer. Ninguém quer sangrar, ninguém quer sentir dor. Então, assim como aquela mulher, hoje, cada um de vocês pode estar com uma ferida aberta de algo do presente, algo do passado, algo que vocês agora nem queriam lembrar, mas o Espírito Santo está te lembrando. E para contextualizar, eu vou compartilhar esse sonho com vocês, que foi o seguinte. Eu sonhei que tinha um vaso de cerâmica branco e ele quebrava ao meio e um pedaço dele travava assim na minha coxa. E eu via metade daquele vaso branco assim, ó, cravado na minha coxa. E aí surgiram pessoas que eu nem conhecia, me levaram para o hospital. Quando eu chego no primeiro hospital, as pessoas lá da recepção, eu estava tipo uma cadeira de roda, assim, falou assim, você não pode ser atendida aqui porque seu plano não cobre. Tá, aí me levaram para outro hospital. E aí, olha só, quando eu chego nesse segundo hospital, eu já não via mais o vaso cravado na minha coxa. Eu estava como se fosse com uma bota ortopédica que vinha assim, ó, do meu pé até aqui. Assim, mudou, né? De um lugar para o outro. E aí, quando o médico abriu a bota, eu não via somente a ferida da coxa. Eu via várias cicatrizes. Sabe quando você leva um ponto e ele é costurado? Então eu via várias cicatrizes, assim, era nessa perna. Aqui, ó, daqui até aqui, e aqui aquela ferida, assim, ó, como se tivesse tentado costurar, mas ela ainda estava aberta. E eu falei, Senhor, o que é isso? E é esse sonho que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês, porque eu sei que todas as chaves espirituais que o Senhor liberou sobre a minha vida, Ele vai estar revelando para vocês, amém? Então isso falou muito forte comigo, porque a ferida ela não é em qualquer lugar, ela era na minha coxa. E aí eu fui, né, me aprofundando, porque, gente, eu sou curiosa, tá? Ainda mais quando o Senhor falou comigo, eu quero entender os mínimos detalhes. E aí eu falei, na coxa. A coxa, ela é fundamental para a nossa locomoção, para a sustentação do nosso peso do corpo. Ela abriga as maiores e os mais fortes músculos e ossos do nosso corpo. Então, quando tem uma ferida na coxa, ela não fala só sobre a dor, ela fala sobre desestabilização. Era uma ferida que estava me desestabilizando. Tem alguma ferida que está desestabilizando você hoje? Já fica com ela aí na sua mente para você ver o que o Senhor vai fazer. Então, o Senhor começou a ministrar, porque, como eu falei, eu sou curiosa. Eu vou querendo entender cada detalhe. E aí o Senhor começou a ministrar comigo que existem feridas que elas não vão atingir qualquer área. Elas vão atingir uma área estratégica na sua vida. Ela vai atingir lá naquele lugar que está te sustentando. É ali que ela vai abrir. É naquele lugar que ela vai abrir. E tem feridas. Vocês vão entender cada vez mais de que feridas eu estou falando, porque o Espírito Santo ele já está ministrando claramente.
Tem gente que é física, tem gente que é emocional, tem gente que é espiritual. Por isso que eu falo, fiquem bem atentos ao que o Senhor vai falar. Tem feridas que vão atingir a sua identidade, a sua fé, a sua estrutura emocional, a forma como você se vê. E a gente precisa hoje falar sobre essas feridas. Tocar na ferida dói, né? Quem era de antigamente lembra, né, daquele metiolate que quando doía, aí depois passa. Vai passar. Hoje vai doer, mas vai passar. No mesmo instante. Por quê? Por que a gente não pode continuar com essas feridas? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele ama morar nas nossas feridas. Ele ama. Ele ama que a gente continue sangrando. Então, por isso que essas feridas, elas precisam ser cicatrizadas. E eles vão falar sobre algumas feridas, porque eu sei que quando eu falar de cada ferida, eu vou estar ministrando para cada uma. Como eu falei, pode ser que até agora você não esteja lembrando de nenhuma ferida, mas até o final dessa palavra, o Senhor vai te mostrar uma que ainda existe ali. Então, a primeira ferida são as feridas que elas são maltratadas. A gente não tratou. Tu sabe que ela está ali, mas você continua andando. Está ferido, de vez em quando dá aquela sangradinha, mas a gente continua andando, não fingir que ela não existe. Mas, irmãos, quem anda ferido, anda desequilibrado. Não tem como andar com a minha coxa sangrando e andar normal, porque eu não vou conseguir. Então, tem ferida emocional que também precisa ser tratada. Não dá mais para a gente andar desequilibrado. Não dá mais. Fisicamente, isso não é normal, é saudável. Se eu continuar andando com uma ferida, ela só vai piorar. Ela só vai aumentar. Então, por que a gente acha que espiritualmente vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. E aí, quando o Senhor me mostrou aquelas feridas não, cicatrizes, né? Que já estava ali costurada. O Senhor me mostrou aquelas feridas e Ele falou assim, e Ele me mostrou assim: olha quantas áreas você já foi ferida e eu sustentei você. E eu creio que tem muitas áreas que você já foi machucada, que você tem aquela cicatriz, mas o Senhor te lembra que essa que está na tua coxa não vai te desestabilizar, porque Ele já sustentou todas as outras. Ele já cicatrizou todas as outras. E assim Ele fará nessa que ainda aflige o teu coração. Amém? E como eu disse lá no início, existem feridas que ainda estão escondidas. Tem áreas da nossa vida que hoje elas estão sendo afetadas por feridas que a raiz está lá no seu passado. A raiz está lá no seu passado. Às vezes está lá na tua infância. Sabe por quê, irmãos? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós não temos como explicar teoricamente para uma criança de 2 anos o que é o amor em palavras. A gente explica com as atitudes. Então, uma criança, quando ela é pequena, a gente demonstra o nosso amor para ela. A gente cria os nossos filhos com amor, com zelo, com carinho. E ela vai crescer entendendo o que é o amor. Quando ela chegar na vida adulta dela, ela vai saber o que é o amor e vai saber dar o amor da forma que ela recebeu. Se essa criança vive em um ambiente em que talvez não seja tratada com amor, talvez vive em um ambiente com uma família estruturada, se ela vive em um ambiente de brigas, de tudo, ela está ganhando na infância uma ferida que ela vai carregar até quando? Então,
Então, a gente precisa entender, cada um, qual é a ferida que ainda está aí dentro. Como eu disse, pode ser como dessa mulher, uma ferida física, uma enfermidade. Pode ser uma ferida emocional, pode ser uma ferida espiritual, algo que você já carrega ali, da sua geração. Eu não sei qual é a ferida de cada um, mas o Espírito Santo vai trazer aqui, na mente de vocês, qual é essa ferida. E tem as feridas que precisam de perdão. Às vezes são feridas por algo que nós provocamos no outro e nós não pedimos perdão. Ou tem feridas que fizeram em nós e nós não recebemos o pedido de perdão. E ela ficou ali. A falta de perdão, ela mantém você mancando emocionalmente. Às vezes alguém não te pediu perdão, mas você já pode começar a liberar o perdão agora, sem ela pedir. Porque senão você vai continuar mancando, porque aquela ferida que não te pediram perdão, ela te machuca, ela dói. Então, sem te pedir perdão, já libera logo essa ferida. Já começa a liberar. Já diminui, menos uma. Porque é muita ferida, gente. A nossa vida não é fácil. E tem também as feridas de identidade. Quando a identidade é ferida, toda a estrutura da vida é ferida. Por quê? Aquela mulher, ela carregava uma hemorragia. A palavra não cita se ela tinha uma família, se ela tinha um marido, se ela tinha um filho, ou se ela sonhava em se casar. Mas ela não podia viver a identidade que ela queria. Porque por ela viver afastada da sociedade, ela não podia viver a identidade de mãe, a identidade de esposa, a identidade de filha. Ela teve que se afastar de todo mundo. Porque ela tinha uma ferida que impedia ela de viver a identidade dela. Então, irmãos, entendam que a identidade, ela vai sustentar o seu destino. Quando você sabe quem você é e o que você quer, você sabe até onde você consegue chegar. Então, não pode haver ferida na nossa identidade. E talvez ali naquele momento, quando a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus, ela pode ter resgatado um pouquinho da identidade dela, de uma mulher corajosa, de uma mulher com fé. E ela usou essa identidade dela. Foi essa identidade de coragem e de fé que fez ela chegar até Jesus. Então, quando ela toca, a palavra diz, o fluxo para, a sua dor para e a estabilidade dela acaba. Então, Jesus, ele não curou sua ferida, ele transformou. Ele não cura a sua ferida, ele não cura só o que você sente, ele transforma o que você acredita sobre você. E eu quero convidar vocês para ficarem de pé. Cadê a hora? Quero convidar vocês a ficarem de pé. Convidar o Ministério de Música também. E eu convido vocês a fechar os seus olhos. Porque hoje o Senhor está curando áreas físicas, áreas espirituais, que desestabilizaram até hoje. Irmão, você não vai viver mais mancando, amém? Você não vai mais viver mancando emocionalmente. Aquilo que tem te atingido, a sua base, não vai
ato de fé. E da mesma forma que aquela mulher, ela tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Eu profetizo em nome de Jesus que nesse momento o Espírito Santo ele passeia ao seu redor e você tenha a oportunidade de tocar nas vestes dele. Tudo isso que o Senhor trouxe na sua mente essa noite, feridas do passado, feridas do presente, palavras que tentaram atingir a sua identidade, caiu por terra agora em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está liberando cura sobre a vida de vocês. Oh, Espírito Santo de Deus, eu declaro tempo de restauração, Senhor, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher que sangrava por 12 anos. Eu não sei há quanto tempo você está sangrando, eu não sei há quanto tempo essa dor está aí incomodando, mas eu creio que o Senhor nessa noite, Ele está te curando. Se você tem fé, como aquela mulher, já começa a sentir o Espírito Santo fluindo de você. Ele está liberando uma unção de cura sobre a igreja. Nenhum mal prevalecerá sobre a tua vida. Eu creio, Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que sonda a nossa mente, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, o Senhor é aquele que conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E chegou o tempo de romper com essas feridas, porque a palavra profética desse ano é um ano de avançar, é um ano de expansão. E você não vai expandir avançando, você vai expandir, você vai engrandecendo o nome do Senhor pelo milagre que Ele está liberando sobre a sua vida hoje. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus! O Senhor tem liberdade, total liberdade, Espírito Santo de Deus! Eu creio, Jesus! Eu creio que assim como o Senhor apresentou naquele trono, Senhor! Eu creio, Espírito Santo, que essa ferida que te mata o Senhor que está sendo cicatrizada nesta noite! Aleluia! Aleluia! E se você confia que essa ferida está sendo cicatrizada, eu te convido a louvar e agradecer o nome do Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que você irá testemunhar, assim como aquela mulher. Você está gerando testemunho nessa noite. Você está gerando testemunho. Era uma ferida que vinha lá do teu passado, mas ela acabou de ser cicatrizada. Eu creio em nome de Jesus, Senhor. Não há mais sangramento, não há mais fluxo de sangue, não há mais hemorragia. Porque a tua fé te curou nesta noite. Amém? Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em